A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. Título do volume 2: O Ouvir da Fé. Autor: Pedro Dong. Semana 3. As obras da lei ou o ouvir da fé. Sábado. Ler com oração. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 14 e 16. Finalmente estamos na esfera da fé. Assim como Deus concedeu o Espírito aos judeus convertidos no dia de Pentecostes, também o concedeu aos gentios convertidos na casa de Cornélio, após a pregação de Pedro, conforme lemos no capítulo 10 de Atos. Nas duas ocasiões, Deus concedeu o Espírito por meio da fé, não pela prática da lei. Durante a fatídica reunião de Atos 15, o depoimento do apóstolo Pedro nos revela que ele possuía essa clareza. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Atos 15, 8 e 9. Pedro entendeu que na nova dispensação da fé, Deus não faz distinção entre os que creram, sejam judeus ou gentios, pois todos fazem parte do mesmo corpo de Cristo. Os judaizantes, porém, faziam questão de manter alguma distinção, como se tivessem algo a mais que os impelisse a continuar praticando a lei. Esse é um cenário triste. No entanto, Pedro mostrou ali que essa distinção não é verdadeira. Hoje temos acesso à maior prova da ação de Deus, a concessão do Espírito Santo por meio da fé. Finalmente, temos acesso à ação do Espírito e à esfera da fé. Por isso, não voltemos à esfera da carne, em que dependemos de nossa própria capacidade e nos apegamos a experiências passadas. Precisamos seguir o Espírito, não de maneira aleatória, mas por meio da palavra. Ela é nossa candeia indicando o caminho a seguir. No Novo Testamento, o povo de Deus recebe o Espírito pela fé, anda no Senhor e o segue em seu viver diário para realizar a obra de Deus segundo sua vontade. Nós já não devemos ser guiados por sequência lógica, mas pelo Espírito de Deus. Nossa vida agora consiste em seguir o Espírito, o próprio Cristo. O capítulo 8 de Romanos registra que agora somos não apenas filhos, mas também herdeiros de Deus. Um filho imaturo não pode tomar posse de sua herança. Por isso, Deus aguarda o amadurecimento de cada um de nós. Quando alcançarmos a maturidade, seremos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E nós que sofremos com Ele em nossa vida humana, com Ele seremos glorificados. O que Deus preparou para nós que andamos segundo o Espírito é algo maravilhoso. A própria glória será revelada em nós. Hoje, os filhos de Deus têm a vida divina incubada dentro de si, invisível aos olhos humanos. Mas um dia, o Filho de Deus que está sendo formado dentro de cada um de nós se revelará em glória. Quando o homem caiu, não apenas ficou sob o cativeiro da corrupção, como também condenou toda a natureza ao mesmo destino. Por isso, toda a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Quando essa revelação ocorrer, até nosso corpo será transfigurado em glória. Quando exercitamos o ouvir da fé, Deus concede o Espírito, e o Espírito realiza milagres, não para mera exibição, mas para cumprir a obra de Deus. Esse mesmo Espírito já estava em Jesus operando milagres. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Atos 2, 22. Quanto mais praticarmos o ouvir da fé, mais Deus poderá realizar sua obra. Querido leitor, Deus quer terminar essa era, Ele quer retornar. Hoje, essa obra depende de continuarmos na esfera do ouvir da fé, para que Ele opere por meio de seu Espírito em nós. Sempre que há menção de milagres, sinais e prodígios na Bíblia, o Espírito teve liberdade de ação por meio do ouvir da fé. Os apóstolos davam liberdade ao trabalhar do Espírito,
Por isso, realizavam prodígios e sinais que não seriam possíveis pela prática da lei. No capítulo 3 de Atos, lemos sobre a cura milagrosa de um paralítico que nunca havia andado na vida. Diante da ordem do apóstolo Pedro, porém, ele se levantou em um pulo só. Segundo a medicina, isso é impossível, pois esse homem sequer tinha músculos ou tendões funcionais para se levantar daquela maneira. Todavia, o Espírito operou um milagre. Essas coisas não são possíveis de ocorrer pela natureza e capacidade humanas, mas somente pela ação divina, por meio do Espírito. O Sinédrio queria calar os apóstolos, dizendo: "Que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar." Atos 4:16. No entanto, quem realiza os sinais não é o homem, mas o Espírito. Porém, por que o Espírito teve liberdade para realizar milagres por meio dos apóstolos? Porque eles praticavam o ouvir da fé e viviam na esfera da fé. Por isso, não é algo pequeno fazermos a imersão na palavra, os gritos de guerra, a transcrição, o dormir e o acordar com Deus e pregar o Evangelho. Pois por meio de todas essas ferramentas, Deus nos concede o Espírito e então Ele pode realizar milagres em nosso meio. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimentos Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.